Bom dia meninas, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Sinalize. Pra mim já deu até uma travadinha aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha internet se tá tudo certo. Não, mas tá tudo certo. Como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje o dia tá bonito, né? Finalmente aqui na nossa região a coisa melhorou. Isso aí? Bora rezar então, meninas. Eu já tô meio atrasadinha, né? Vamos rezar, gurias. Vamos clamar a Deus o socorro dele na nossa vida. Tudo que o Senhor tem para nós hoje. O Senhor quer vir em nosso auxílio. Quer vir em auxílio das nossas necessidades, das nossas intenções. Se você quiser agora, as meninas que estão entrando, enviar a live para alguma amiga, para aquela amiga do grupo de oração, para aquela amiga conhecida que precisa, envie a live agora, que ela ainda está começando. E vamos trazer mais mulheres para rezar com a gente nessa manhã. Bora rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, Senhor. Obrigada porque nós estamos vivas, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que Tu tem para nós nesse dia. Obrigada pela força que Tu tem para nós nesse dia, Senhor. Obrigada pela direção que Tu tem para nós nesse dia. Obrigada, Senhor, por toda a providência que Tu tem para nós nesse dia, porque Tu provê todas as nossas necessidades, sejam elas emocionais, afetivas, espirituais, até as nossas necessidades mais humanas. Tu és um Deus providente. Obrigada, Senhor, nós Te bendizemos, Te adoramos, Te glorificamos por todo o Teu amor e providência. Queremos, Senhor, pedir que o Teu preciosíssimo sangue nos guarde. Guarde a nossa família no dia de hoje, guarde os nossos bens, guarde os nossos carros, motos, meio de transporte que nós e nossos familiares vamos usar no dia de hoje, todas as estradas e ruas que nós vamos andar, o trabalho de cada um, em especial aqueles que se expõem mais ao risco, ao perigo. Nós colocamos isso debaixo do Teu sangue, Senhor. Pedimos que o Teu sangue seja para nossa família hoje, cobertura e proteção. Cobre a nossa casa com Teu sangue, Senhor. Vai entrando com Teu preciosíssimo sangue dentro do ambiente da nossa casa, purificando, Senhor, libertando, trazendo proteção também aos nossos lares, Senhor. Vai entrando dentro dos nossos lares e lavando, Senhor, a nossa casa, retirando de dentro da nossa casa, Senhor, toda a opressão, todo espírito de briga, de discórdia, Senhor. Todos os espíritos malignos que têm tentado, Senhor, a nós e nossos familiares, nós clamamos, Senhor. Todo espírito de perversão, Senhor, de pornografia, nós clamamos, Jesus, vai lavando as nossas casas agora com Teu sangue, vai tirando tudo isso, Senhor, toda a sujeira do pecado, toda a tentação, Senhor, vai lavando, purificando. Purifica, Senhor, as casas que algumas famílias moram, Senhor, que tem de contaminação e opressão espiritual, Senhor, lugares que já foram usados para idolatrar outros deuses, Senhor, falsas doutrinas, lugares que ficaram marcados, Senhor, pela busca de outras doutrinas não cristãs. Nós clamamos, Senhor, vem em socorro destes ambientes, dessas casas, Senhor, desses lugares que ficaram marcados, manchados, Senhor. E vai trazendo libertação, Senhor, tirando toda a opressão de dentro dessas casas, Senhor. Todo lugar, Jesus, que dentro da nossa própria casa nós sentimos medo, Senhor. Aquelas pessoas que têm escutado coisas dentro de casa, percebido vultos. Nós clamamos agora que o Teu sangue, Senhor, venha retirar tudo isso agora. Vai pedindo, minha irmã, se você tem sentido assim, ou quem sabe seus filhos têm sentido isso, você sente que é de origem espiritual, vá pedindo ao Senhor. O Senhor vai purificando a minha casa, vai libertando a minha casa, cada cômodo das nossas casas, Senhor. Nós submetemos agora ao Teu preciosíssimo sangue, Senhor, e Te pedimos que o Teu sangue venha limpar, Senhor, todos os ambientes da nossa casa, do nosso local de trabalho, Senhor, destruindo todo malefício, Senhor, toda praga, tudo aquilo, Jesus, que foi feito nesses ambientes
que não agrada o teu nome, Senhor, toda marca, Senhor, toda a contaminação espiritual que ficou nestes ambientes, nós pedimos agora que tu tragas a libertação e a tua bênção, Senhor. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre nós nos conduzir nessa manhã, que o teu Espírito Santo, Senhor, nos encha de unção, de sabedoria, de discernimento, de revelação, Senhor. Vem trazer revelação a cada uma de nós, Senhor. Nós precisamos do teu socorro, onde nós somos fracas, Senhor, onde nós somos pequenas, onde nós somos limitadas, Senhor, onde nos tem faltado. Nós clamamos agora o teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vou te convidar, minha irmã, a pegar o Salmo 55, se você está com a sua Bíblia. Nós vamos rezar um pouquinho com a palavra hoje. Nós vamos clamar a Deus o socorro dele em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas necessidades, em todas as batalhas que nós estamos vivendo, todas as lutas que a gente tem enfrentado nestes tempos. Nós vamos clamar agora o socorro e a intervenção de Deus. Salmo 55 diz assim, o título desse salmo é Grito de Aflição e de Confiança. Tende piedade de mim, ó Deus, porque aos pés me pisam os homens. Sem cessar eles me oprimem combatendo. Meus inimigos continuamente me espezinham, são numerosos os que me fazem guerra. Ó Altíssimo, quando o terror me assalta, é em vós que eu ponho a minha confiança. É em Deus cuja promessa eu proclamo. Sim, é em Deus que eu ponho a minha esperança. Nada temo. Que mal me pode fazer um ser de carne? O dia inteiro eles me difamam, seus pensamentos são todos para o meu mal. Reúnem-se, armam ciladas, observam meus passos e odeiam a minha vida. Tratai-os segundo a sua iniquidade. Ó meu Deus, em vossa cólera prostrai esses povos. Vós conheceis os caminhos do meu exílio, vós recolhestes minhas lágrimas em vosso cantil. Não está tudo escrito em vosso livro? Sempre que vos invocar, meus inimigos recuarão. Bem sei que Deus está por mim. É em Deus cuja promessa eu proclamo. É em Deus que eu ponho a minha esperança. Nada temo. Que mal me pode fazer um ser de carne? Os votos que fiz, ó Deus, devo cumpri-los. Eu vos oferecerei um sacrifício de louvor, porque da morte livrastes a minha vida e da queda preservastes os meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz dos vivos. Olha que lindo esse salmo, né? Quanta maravilha que a gente tem aqui para rezar, gurias. Quanta bênção que a gente tem aqui, né? Diante de todas as nossas dificuldades. A gente vê lá no começo, né? Tende piedade de mim, ó Deus, porque aos pés me pisam os homens. A gente vê o salmista aqui falando que ele está sendo pisado. Sem cessar me oprimem combatendo. Meus inimigos continuamente, sem parar, eles me espezinham. São numerosos os que me fazem guerra. A gente vê aqui um grito de aflição, um pedido de socorro. O salmista está colocando aqui a situação que ele está vivendo, uma situação de guerra, né, de humilhação, de dificuldade, de inimigos que o combatem, né? E ele diz no versículo 4, ó Altíssimo, quando o terror me assalta, é em vós que eu ponho a minha confiança. Meninas, quando o terror nos assalta, em quem nós temos confiado? E o terror nos assalta, não é verdade? Em vários momentos, diante das circunstâncias que a gente vive, a gente se sente assim, às vezes espezinhada, com inimigos que sem cessar nos oprimem combatendo. É uma opressão de combate mesmo, eles nos combatem, nos oprimindo sem cessar. Às vezes a gente tem a impressão, né, que a gente mal levantou de uma bordoada, lá vem outra já em cima, sem cessar, sem cessar. Nos tempos de guerra, né, que os inimigos nos espezinham, é assim, é desse jeito mesmo. A gente mal dá conta de levantar de uma, já vem outra. Tempos de dificuldade, tempos de guerra, de humilhação,
de não ter saída. Mas o salmista diz: são numerosos os que me fazem guerra. Tem vezes que a gente olha para o panorama da nossa vida e tem mais de uma situação, mais de duas, mais de três que a gente não sabe como resolver e que a gente se sente verdadeiramente combatida. É guerra contra nós, é exército posicionado contra nós. E a nossa guerra, ela não é espiritual, ela não é humana, ela é espiritual. A gente luta uma guerra que é espiritual. A gente sabe que todo o Antigo Testamento, todas essas lutas que no Antigo Testamento, né, a gente tem o povo de Deus contra os outros povos, eram já uma prefiguração. Todo o Antigo Testamento é uma prefiguração do que seria o Novo, do que é o Novo Testamento. Então aqui todas essas lutas que são físicas, que são guerras físicas, para nós, depois a gente vai conhecer, a gente vai entender no Novo Testamento que as nossas guerras, elas são espirituais. São Paulo, que era um soldado, quando ele vai explicar as coisas espirituais lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, ele fala, né, no versículo 12, quando ele está explicando a armadura do cristão, ele como um soldado que já havia lutado muitas guerras, agora ele vem explicar como é que é a guerra espiritual. E ele diz: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. É esse inimigo, são esses inimigos que continuamente nos espezinham, são numerosos, nos fazem guerra. E aí no versículo 4 ele diz: ó Altíssimo, quando o terror me assalta diante de todas essas circunstâncias, que na sua vida são bem pessoais, são bem íntimas. Quem sabe são situações familiares, quem sabe o terror que te assalta é a ansiedade, é a depressão, quem sabe você tem sofrido de crises de pânico, quem sabe é o seu casamento que não vai bem, são as finanças, quem sabe é o seu próprio marido que está sofrendo de depressão, de ansiedade, de pânico, quem sabe é o teu marido que está paralisado diante da vida, diante das circunstâncias da vida, ou os teus filhos, ou quem sabe os vícios são os teus inimigos, bateram na tua porta, entraram dentro da tua casa, dentro do teu território espiritual, e eles continuamente te espezinham. E, gente, o sofrimento da guerra espiritual, o sofrimento do inimigo entrar e nos saquear, ele é muito grande. O terror nos assalta porque a gente pensa: o que eu vou fazer? Qual é a saída agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Diante disso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu não conheço as tuas circunstâncias, mas Deus conhece. E olha o que o salmista diz: é em vós que eu ponho a minha confiança. Quando o terror da doença me assalta, é em vós que eu ponho a minha confiança. Quando o terror do divórcio, da traição me assalta, é em quem? É em vós, Senhor, que eu ponho a minha confiança. Aí no 5 diz: é em Deus cuja promessa eu proclamo. Sim, é em Deus que eu ponho a minha esperança, não são nas pessoas nem nas circunstâncias. A nossa esperança, ela está em Deus. A minha esperança, ela está em Deus, não nas pessoas. A minha esperança não está nem na minha oração, a minha esperança está em Deus. É em Deus que eu ponho a minha esperança. Não é em mim, não é no que eu posso fazer, não é no meu marido, não é no dinheiro, não é num negócio, não é no fechamento de um contrato, não é numa contratação, não é numa escola para os meus filhos, não é em nada disso que eu ponho a minha esperança. A minha esperança, ela está em Deus. Deus sabe o que é melhor para minha família. Deus tem promessa para minha família. Deus tem promessas para mim. É em Deus que eu ponho a minha esperança. Nós temos sido roubadas. Nós temos sido saqueadas na nossa esperança. A gente olha para as circunstâncias e quando o terror nos assalta, a primeira coisa que é roubada é a nossa esperança. A gente começa a dizer assim: ó, não tem jeito, eu vou desistir, não tem mais saída. Quantas vezes o pensamento de morte, de tirar a própria vida, paira sobre os nossos corações, as nossas mentes, como uma saída possível. Por quê? Porque não tem mais esperança.
Quantas vezes a separação ou o divórcio é o pensamento que vem porque não tem mais esperança? Quantas vezes a gente se entrega à tristeza, ao desânimo? A gente já não espera mais nada de Deus porque a desesperança entrou, o desânimo entrou no nosso coração, a apatia nos dominou. A gente vai ficando fraca, sem esperança. O salmista nos ensina que é em Deus que nós pomos a nossa esperança. Você vai olhar para todas as circunstâncias de guerra ao seu redor, para todas as situações de humilhação que você está passando, e diante de tudo isso, da realidade ao teu redor, você vai olhar para tudo isso e vai dizer: é em Deus que eu ponho a minha esperança. Não são nas circunstâncias. Nenhuma circunstância muda. Nenhuma circunstância muda o projeto de Deus para a nossa vida. As circunstâncias todas podem ser terríveis, mas se Deus nos prometeu bênção e graça, nós vamos confiar no Senhor, nós vamos seguir em santidade, em oração, e a graça de Deus nos atingirá. A graça de Deus virá em nosso auxílio. Às vezes, as coisas não vão se desenrolar como a gente esperava. A gente pensava que a solução era X. Mas quando a gente coloca a nossa esperança em Deus e confia em Deus, pode ser que a solução seja Y. E aí a gente vai na solução que Deus vai nos dar. A gente deixa o Espírito Santo nos conduzir. Às vezes a gente é cabeça dura, gurias, e a gente sofre mais por ser cabeça dura, porque a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Lembra que eu falei isso? Eu não me lembro se foi na primeira ou na segunda live, né? Sobre a gente ser cabeça dura e querer que seja do meu jeito. Às vezes a gente sofre mais ainda, né? E os nossos inimigos, que são muito espertos, né? O nosso inimigo, ele vai lá na nossa fraqueza da teimosia, do orgulho, da soberba e fica nos colocando pensamentos pra gente ficar com um pensamento fixo que só existe aquela solução que a gente quer, que só pode ser daquele jeito que a gente quer. E a gente não coloca a nossa esperança em Deus, a gente coloca a esperança na solução que a gente mesma quer dar. O salmista nos diz que é em Deus que nós pomos a nossa esperança. E aí ele fala: nada temo. Nada temo, nada temo. Muitas de nós somos paralisadas pelo medo. Ficamos paralisadas no medo da perda, da doença, no medo de não receber de Deus as graças que a gente espera. E a gente fica ali paralisada. Eu confio em Ti, Senhor. Nada eu temo. Eu não temo o destino, Senhor, que Tu tens para mim. Eu preciso confiar que a minha vida, que a minha história vai para além deste tempo. Que a história da minha família vai para além deste tempo, que coisas que eu não compreendo e que estão fora do meu controle estão dentro do controle de Deus. Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. Deus nunca muda seus planos de salvação para nossa família. Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia a teu respeito. Olha que linda a palavra. Diz assim, vou um pouquinho mais para frente, sempre, no versículo 10, sempre que vos invocar meus inimigos recuarão. Você tem noção do poder dessa palavra? Sempre que vos invocar os meus inimigos recuarão. Bem sei que Deus está por mim. Você sabe que Deus está por você? Ou você ainda pensa que o teu Deus é um Deus distante, é um pai ausente, é um pai falho, um pai que está longe, um pai desatento, que não olha para a tua vida, que não olha para as tuas necessidades. O nosso Deus, ele está por nós. Deus é fiel. Deus está por ti. Sempre que nós invocamos o nome do Senhor, os nossos inimigos recuam. Sempre que nós invocamos o nome do Senhor, que nós clamamos a Deus, os nossos inimigos, eles recuarão. Bem sei que Deus está por mim, não é o meu poder que põe os inimigos para correr. Eu vou invocar o nome do Senhor. E pelo nome do Senhor, com medo do Senhor, com medo do meu Pai, com medo do meu Pai, os inimigos vão recuar porque o meu Pai cuida de mim. Sabe, é como uma criança que corre para o pai, que está sofrendo uma situação, que vai apanhar e diz: eu vou chamar o meu pai. E vocês vão ver o que vai acontecer agora, eu vou chamar o meu pai. E quem estava judiando tem que sair correndo.
Porque o pai vai defender o filho, vai defender a filha. Teu Deus é por ti, ele te defende, ele tá por ti. Ele olha para ti aqui e diz que ele recolhe as tuas lágrimas. Ele conhece o teu Deus, ele não é indiferente à tua dor. Ele olha para ti, ele acolhe a tua dor e ele vem em teu socorro. É em Deus que eu ponho a minha esperança, nada temo. Esse aqui tem que ser o rema do nosso dia. Esse aqui tem que ser o papelzinho da geladeira, o papelzinho que vai no carro, no espelho do banheiro, que fica ali no celular para eu lembrar. É em Deus que eu ponho a minha esperança, nada temo. É em Deus que eu ponho a minha esperança, nada temo, nada temo, nada temo, nada temo. Fala isso até o medo ir embora. É em Deus que eu ponho a minha esperança. É verdade. Eu tô sendo bombardeada, não tem jeito, humanamente as circunstâncias estão dominando, tá muito difícil, mas eu vou chamar o meu pai. Eu vou chamar o meu pai, por quê? Porque o meu pai, ele vai me defender, eu sei que ele é por mim. E eu coloco a minha esperança de salvação no meu pai, e eu não vou ter medo. Eu não tenho mais medo. Eu não vou abrir mais mão da minha esperança. Minha irmã, não abre mais mão da tua fé e da tua esperança. Só o que o diabo quer é roubar do nosso coração a certeza de que Deus nos ama. Ele faz de tudo para a gente acreditar que a gente é uma mulher abandonada, renegada, insuficiente, que a gente não é boa o suficiente para ser amada, ou que Deus ama todas as outras, menos a gente. Que Deus fez na vida daquela e daquela outra e na minha vida Deus não faz, e por isso eu não sou amada. Porque eu queria ter a vida da outra, porque eu queria ter o filho da outra, eu queria ter o marido da outra, e eu não tenho nada, então Deus não me ama. Para de comparar a tua vida. Isso aí que você está vivendo, de comparação. Esses pensamentos todos são o inimigo te combatendo, continuamente te espezinhando e te humilhando com palavras mentirosas. Sai dessa situação, sai disso. Sai disso, você vai pegar versículos dessa palavra aqui. O versículo 10, o versículo 11, o 12, você vai aprender, você vai decorar. E você vai usar como espada. São Paulo nos ensina lá naquele texto que eu estava falando antes de Efésios 6, a partir do versículo 10, ele fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E numa guerra espiritual a gente precisa não só se defender, mas a gente também precisa atacar muitas vezes o nosso inimigo. E a gente ataca o inimigo com a palavra. Lembra quando Jesus está no deserto, ele é conduzido ao deserto para ser tentado, né? E lá ele vive a tentação, o diabo vem e tenta Jesus. Como é que Jesus vence o diabo? Devolvendo cada tentação com trechos da palavra de Deus. Da mesma forma, a gente tem que se posicionar quando esses pensamentos todos, quando o medo, os pensamentos esses de tentação, de que a gente não é suficiente, de que a gente não é boa, de que a gente não é abençoada, de que a gente não é digna de ser feliz, de receber as graças de Deus, ou pensamentos ainda de revolta. Algumas vão se entristecer, outras vão se revoltar contra Deus, vão buscar tentar resolver sozinhas, ou vão acolher no coração uma ideia de que são amaldiçoadas, de que nunca vão ser felizes e que a culpa é de Deus. A culpa é do pai, que não deu para ela o que ela queria. Todos esses pensamentos de tentação, a gente vai combater com esses versículos. E quando o terror, o pânico, a ansiedade vir bater na tua porta, você vai ler a palavra, você vai responder ao tentador com: sempre que eu te invoco, Senhor, os meus inimigos recuam. Bem sei que Deus está por mim, bem sei que Deus não me esquece, Deus não me esqueceu. Eu vou chamar o meu pai e ele vai me defender. Eu vou dizer para esses pensamentos: é em Deus cuja promessa eu proclamo. É em Deus que eu ponho a minha esperança, nada temo. Jéssica, mas as circunstâncias são terríveis. Eu sei. Mas nenhuma circunstância muda o amor de Deus por nós. Nem as nossas piores escolhas de pecado mudam o tanto que Deus nos ama. E o tanto que Deus quer nos salvar a cada dia. Não importa o que eu tenha feito, não importa quão erradas tenham sido as minhas escolhas, por quais caminhos eu tenho escolhido ir para longe do Pai. Nós somos sempre filho pródigo. Sempre que eu quiser voltar,
Por mais que eu estava morando no chiqueiro do porco e comendo a comida do porco nas minhas piores escolhas, Deus sempre está disposto a me acolher, porque Ele é um Pai que ama, porque Ele está por nós. Então, diante de todas as circunstâncias da tua vida, é verdade que o diabo ele odeia a tua vida. A palavra está dizendo: reúnem-se, armam ciladas, observam meus passos e odeiam a minha vida. Essa é a realidade espiritual que a gente vive. Tudo aquilo que o mundo nos oferece para a gente abandonar a Deus é ódio. Você vai pensar que é benefício, não é benefício, é maldição. É jeito de te fazer cair, é jeito de te tirar do teu lugar de oração. É jeito de te paralisar, de te fazer viver na dor. Não cai nessas ciladas. Não cai mais nisso, minha irmã. Deus tem todo dia nos orientado, nos mostrado como a gente deve se portar, como a gente deve comportar, para a gente andar numa vida de graça. E hoje Ele está dizendo que Ele vem em nosso auxílio, em nosso socorro. Mas mais do que isso, a gente tem aqui nessa palavra alguém que está declarando, o salmista está declarando: nada eu temo. Eu declaro em Deus em Deus que eu ponho a minha esperança. É esse Deus cuja promessa eu proclamo. As promessas do Senhor são dignas de fé. Deus está por mim, Deus é fiel. Eu não vou deixar de proclamar as promessas de Deus sobre a minha história por medo. Porque o inimigo está armando cilada para roubar a minha fé, para roubar a minha esperança. Não cai mais nessa, minha irmã. Não cai mais nessa. Não cai. Nenhuma circunstância muda o amor de Deus por nós. Nenhuma circunstância pode mudar o projeto de salvação de Deus para nossa família. Nenhuma circunstância é maior que o poder de Deus. Nenhuma circunstância muda Deus. Mas Deus muda toda e qualquer circunstância. Deus pode colocar graça e salvação em toda e qualquer circunstância. Na doença, na morte, na perda, no sofrimento, na dor, no luto. Em cada uma dessas circunstâncias mais difíceis que nós estamos expostas aqui nessa vida. Que a gente está à mercê nessa vida. Porque essa é a vida humana. Em cada uma dessas circunstâncias, Deus pode fazer bênção, graça e transformar em salvação para nós e para nossa família. Não tenha mais medo. Não tenha medo. Você não está sozinha. Não deixa mais essa ideia de que você está sozinha. De que você não vai dar conta. Sozinha a gente não dá conta, mas com Deus a gente pode tudo. Porque sempre que nós invocamos o nome do Senhor, os nossos inimigos recuam. Sempre que nós chamamos o nosso Pai, os nossos inimigos fogem. Sempre. Quando eu estava rezando agora ainda cedo, o Senhor colocava no meu coração a dor de muitas mulheres por verem seus maridos paralisados, inclusive em situações de depressão e de doenças psíquicas, emocionais, sabe? Muita dor por isso. E muita dificuldade por verem seus maridos em sofrimento e situações que eles estão paralisados. Vinha no meu coração homens doentes, até adoecidos, que não conseguem, por exemplo, se alimentar direito, precisam perder um peso e não conseguem, então paralisados, presos no vício da comida, da gula. Vários maridos em vícios que você não tem força para mudar. Você não tem força sozinho para mudar, mas Deus tem. E você tem chamado e autoridade para orar pelo seu marido, pelos seus filhos, pela circunstância que for. Mas o Senhor colocava no meu coração, sabe? É a dor de mulheres que veem seus maridos paralisados e presos, em vícios e em circunstâncias de desânimo, de dor. E o Senhor colocava no meu coração, minha irmã, que Ele escuta a tua oração. E ainda mais colocava no meu coração que muitas mulheres receberão a graça da libertação na vida dos seus maridos através do jejum e do rosário. Que é hora de você se posicionar com Deus e entrar na guerra, no campo de batalha com o rosário e o jejum. Rezando o rosário e jejuando. Rezando o jejum, tá bom, né? Rezando o rosário e jejuando, você vai alcançar grandes vitórias e libertação do mal, cura e algumas situações
que você até vê e você pensa assim, e às vezes, gurias, vou dizer uma coisa pra vocês, eu sempre falo, né, quando eu tô falando de oração, que a gente pode procurar a raiz das situações, né, por que alguma coisa tá acontecendo, pra orar, pra pedir. A gente sempre pode pedir isso, mas nem sempre a gente vai ter acesso a isso. E chega um momento nas nossas dores e lutas que eu digo que já nem interessa mais a gente saber a raiz. Interessa que a gente continue lutando. Que a gente aceite passar por aquele tempo de prova, chamando, clamando o nosso Pai. Que a gente saiba que Deus está conosco. Que a gente dê significado àquele nosso sofrimento na oração, pedindo para Deus que a gente passe por aquela prova, que a gente dê conta de lutar aquela guerra, que a gente aprenda tudo que a gente precisa aprender naquele tempo, que a gente passe com amor, com louvor por aquele tempo de luta, que a gente simplesmente não pare de lutar. Não importa de onde veio aquilo, não importa por que entrou na nossa vida, não importa mais, importa que Deus vai trazer a vitória e eu vou rezar e jejuar por essa vitória. Às vezes nós somos distraídas por ficar procurando um motivo para aquela doença, para ficar procurando um motivo de por que a gente não tem, por que as nossas finanças, né, são sempre, parece que, e algumas mulheres me falam isso, né, Jéssica, parece que tem uma maldição no trabalho, a gente não consegue, parece isso, parece aquilo, eu quero saber por quê. Minha irmã, tem horas que Deus não disse por quê e Ele não vai dizer. E não precisa que eu continue crendo, precisa que eu continue orando, precisa que eu continue jejuando, até que aquela aprovação, até que aquela guerra chegue ao fim. Mas eu vou lutar como? Com a certeza de que Deus é por mim. Com a certeza de que eu vou ter vitória no final. De que Deus não mente. Bem sei que Deus está por mim. Eu luto porque eu sei que eu não estou sozinha. Eu luto porque eu sei que quando eu chamo meu Pai, os meus inimigos, eles têm que fugir. Então eu vou jejuar, eu vou rezar o rosário, eu vou ser fiel a Deus nos votos que eu faço. Aqui diz, os votos que fiz a Deus devo cumpri-los. Aquilo que eu me proponho a rezar, eu vou rezar até o final. Eu vou cumprir o voto que eu fiz. Eu falei que eu ia rezar isso, agora eu vou rezar isso. Eu vou ser fiel naquilo que eu me propus. Eu vou continuar clamando dia e noite. Aí eu fiz um voto de levantar de madrugada para rezar. Seja fiel ao voto que você fez. Avalia bem a tua vida, olha bem para as tuas circunstâncias, pede direção de Deus de como você deve orar e vai lá e faz o que Deus está te orientando. Eu tenho certeza que Deus está chamando mulheres hoje a começar jejum. Você pode jejuar toda sexta-feira, você pode jejuar quartas e sextas, você pode jejuar tirando, a gente fez o período do jejum de Daniel, a gente faz 21 dias tirando uma refeição por dia. Não sei qual é o formato de jejum, mas Deus está pedindo jejum. Lembrem, quando a gente fala de opressão espiritual, de libertação do maligno, e muitas de nós aqui precisamos, a gente está falando de vício, a gente está falando de prisão espiritual. Jesus falou que contra alguns demônios, contra uma espécie de demônios, a gente só expulsa a força de jejum e de oração. Esses são os remédios, essas são as armas que o Senhor deixou para nós, jejum e oração, contra espécies de demônios, contra aquela espécie de demônios que está ali há muito tempo. Não importa porque que entrou, não importa porque que chegou ali, importa que vai ter que sair, porque eu tô chamando meu Pai. A gente vai rezar e a gente vai jejuar. Amém, minhas lindas? Vocês entenderam? O Salmo 55 tem que ser para nós. Nosso grito de guerra, nossa palavra rema. Olhar para essa palavra e lembrar que Deus é por nós. Que a gente não precisa ter medo. As nossas lágrimas e a nossa oração, elas são ouvidas por Deus. Não pare de crer. Não pare de orar. Não pare de sonhar. Lembra a música que eu falei lá no começo da campanha? Essa música, ela tá me acompanhando. Às vezes a gente para de sonhar. A gente para de desejar coisas de Deus. Às vezes a gente tá iludida sonhando que era bobeira. Aí aquilo lá no segundo, a gente pensa, ai, tô decepcionada, não vou sonhar mais nada. Pede pra Deus, Deus, coloca teus sonhos no meu coração.
Senhor, que eu sonhe os teus sonhos, eu quero acolher os teus sonhos, eu quero acolher aquele destino que tu tem para mim, para minha casa, para minha família, para essa circunstância. Não para de lutar, não para de crer, avança, minha irmã, sabendo que Deus é por ti. Amém? Senhor, nós queremos, diante de todas as circunstâncias da nossa vida, de guerra, de luto, de aflição, de dificuldade, de vício, de dor, de decepção, de doença, Senhor, de não ver saída, todas as circunstâncias de paralisia na nossa vida, na vida dos nossos, todas as nossas decepções, Senhor, como nós estamos decepcionadas. Quantas mulheres decepcionadas com o marido, com o casamento, decepcionadas com a maternidade, decepcionadas com os filhos, decepcionadas com a família, decepcionadas com a profissão, decepcionadas consigo mesmo. Senhor, diante de toda a paralisia que essas mentiras, que a tentação, que essas decepções causaram na nossa vida, na nossa mente, no nosso comportamento, nós queremos clamar que a tua palavra venha trazer libertação para nós hoje, deste lugar de desesperança. Senhor, diante de todas as circunstâncias, nós queremos declarar, Senhor, que é em Ti que nós confiamos, é em Deus que eu ponho a minha esperança, nada temo. Diante de diagnósticos, Senhor, é em Deus que eu ponho a minha esperança, nada temo, é em Ti que eu ponho a minha esperança, Senhor. Eu nada temo, Senhor, diante dos piores quadros, diante das dificuldades, Senhor, que eu vejo que já se aproximam, nada temo. É em Ti que eu ponho a minha esperança. Senhor, todas as circunstâncias de luta, de guerra, de dor que se aproximam de nós, todo o cerco do inimigo, Senhor, a nós e nossas famílias, diante de tudo isso, Senhor, sem negar a realidade, eu declaro que é em Ti que eu ponho a minha confiança e nada temo, Senhor. Eu sei que as dificuldades estão aqui, elas estão aqui, Senhor, eu estou no meio da guerra, mas do meio da guerra, do meio da angústia, do meio da dor, do meio da desesperança, Senhor, agora eu grito, é em Ti que eu ponho a minha esperança, Senhor, e nada eu temo, Senhor. Diante das circunstâncias do meu próprio comportamento, Senhor, diante das dificuldades emocionais que eu tenho, é em Ti que eu ponho a minha esperança, nada temo. Reza minha irmã, há irmãs com muita ansiedade, com muito medo, com pânico, com depressão, mulheres com tanto medo que se sentem paralisadas diante da vida, dos desafios da batalha espiritual. Você sempre pensa que não é para você. É para você sim, minha irmã. Diga para o Senhor, é em Ti, Senhor, que eu ponho a minha esperança. Nada temo, nada temo, nada temo. A última palavra vem de Deus. A última palavra, Senhor, vem da Tua boca. Deus quer mudar. E eu sinto o Senhor tocando mulheres que tinham uma visão de que já tinha ponto final em situações que Deus só colocou vírgula. Não é ponto final. Tem situações que situações de bênção, casamento, pessoas que moram, até casais que moram na mesma casa e já não tem mais intimidade, cumplicidade, você já tem certeza que desse mato não sai cachorro. Aqui já foi ponto final. Pois o Senhor, Ele tem planos para o teu casamento. Ele tem. Você pode ter colocado ali um ponto final, ter dito que não tinha mais jeito. Mas Deus, é em Deus que você põe a sua esperança. Senhor, faz renascer a cumplicidade, o amor, a intimidade dentro dos lares, nós te pedimos. Entre os casais, Senhor. Nós clamamos, Senhor, que Tu venha em socorro de cada uma que está orando neste momento. Cada mulher, Senhor, vai rezar essa live. O momento que for, o dia que for, Senhor, venha auxílio. Venha auxílio das Tuas filhas que gritam por Ti, que clamam por socorro, Senhor, que dá aflição, que dá desesperança, que diante dos laudos, Senhor, que diante dos diagnósticos, que diante dos pontos finais, diante das palavras de não tem mais jeito, de não te amo mais, Senhor, estão sofrendo. Venha em nosso auxílio, Senhor, e faz brotar de novo a esperança no nosso coração para lutar, para seguir em frente, Senhor. Acolher os Teus planos, acolher os Teus sonhos, acolher os Teus projetos. Venha em nosso auxílio, Senhor, amplia a nossa visão e nosso entendimento. Venha em nosso socorro. Espírito Santo, grava essa palavra no nosso coração. Espírito Santo, vem nos conduzir para que a gente saiba viver a palavra de Deus.
Espírito Santo, vem em nosso socorro, vem nos santificar. Vem, Espírito Santo, que a gente consiga viver essa palavra na nossa vida prática, nas nossas escolhas e decisões, na nossa convivência. Vem. Amém. Amém, minha linda. Deus seja louvado. Nós vivemos ao longo do nosso dia a dia, da nossa convivência, no nosso cotidiano, a gente está aí para viver essa palavra. Essa palavra não pertence a um momento de oração fechada, essa palavra não pertence a uma live de 50 minutos. Essa palavra é para viver no nosso cotidiano, na nossa vida, para se fazer carne na nossa carne. É para tomar o nosso coração, é para tomar a nossa mente, é para nos dominar. É para estar no nosso cotidiano. Você vai terminar a live, você tem um dia inteiro pela frente de situações, de circunstâncias. Tem gente que reza de noite, né? Você vai ter o outro dia inteiro pela frente. Convivências, serviço, trabalho. É em cada uma dessas coisas, gurias, que a gente vai ser santa, né? A gente santifica no nosso dia a dia, a gente santifica no cotidiano, nas escolhas que a gente faz, de como a gente responde, de como a gente reage. É aí que tá o segredo da santidade. De como eu termino uma tarefa, do que eu falo quando eu tô realizando uma tarefa. A palavra de Deus, ela não pode se encerrar no momento de oração. A palavra de Deus é o que tem que conduzir a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas ações e as nossas reações. É preciso que essa palavra, quando a gente encerra a live, ela continue a ser o prumo da nossa vida. E ela se traduz em atitudes concretas na nossa vida. Atitudes de amor, de serviço, de respeito, de esperança. Deus vai mudando a gente por dentro para a gente poder mudar por fora. Para a gente fazer escolhas mais santas. Para a gente saber lidar, para a gente saber falar, para a gente saber responder. Isso é muito importante. E eu sempre vou falar sobre isso, porque a gente tende a pensar que o momento de oração é um momento de magia, um momento mágico, que vai fazer só por nós, sem que a gente responda, sem que a gente corresponda. Nós correspondemos às promessas de Deus na nossa vida, agindo e reagindo com santidade, servindo por amor, fazendo aquilo que a gente não quer fazer, mas tem que fazer com amor até o final, sem murmurar, pedindo o dom da fortaleza, essa virtude da fortaleza, da coragem, sendo uma mulher virtuosa. Por mais que isso, às vezes, arranque a nossa carne, que a gente parece estar se sentindo despedaçado, não adianta a gente terminar um momento de oração como esse, tá? Que Deus diz que vai fazer por nós, a gente encerrar a oração, desligar o telefone e sair para viver o nosso dia, né? Sendo grosseira, fofoqueira, resmunguenta, murmurenta, reclamando de carregar a nossa cruz, reclamando dos fardos que Deus nos confiou para a gente carregar. Não adianta a gente terminar a oração pensando que é uma coisa mágica, que não conta com a nossa colaboração. A santidade, a correspondência à palavra de Deus se dá nas pequenas circunstâncias do dia a dia, nas nossas ações, nas nossas reações, na forma como a gente responde às pessoas, na forma das nossas expressões, né? Da gente não ser emburrada, mal-humorada, da gente não ser chata. É aí que a gente vai correspondendo. Porque se eu sou uma mulher que confio em Deus, que tenho esperança em Deus, como que eu vou ser uma resmungona? Se eu sou o tipo de mulher que confia no poder de Deus, como que eu vou ser a murmurenta? Como que eu vou ser a grosseira? Quando eu sou o tipo de mulher que Deus fala comigo, que entra na intimidade com Deus e Deus me orienta. Como eu vou ser o tipo de mulher fofoqueira? Como eu vou ser o tipo de mulher chata, invejosa, braba, que joga as coisas, reclama do que faz o tempo todo, reclama da maternidade, reclama dos filhos, reclama do trabalho, reclama do marido? Se eu sou uma mulher que pede para ser conduzida pelo Espírito, eu preciso corresponder ao Espírito Santo e não entristecê-lo. O Espírito Santo, ele está em nós.
Nós recebemos essa graça. E nós temos que agradar esse Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito, ele mora em mim. Eu não posso fazer desse templo um lugar de murmuração, reclamação. Reclamar o tempo todo pela vida que tem. Insatisfeito o tempo todo. Olha, né? Eu não ia terminar a live sem dar uma orientação clara, né, gurias? Eu não ia terminar sem falar pra gente não ser chata. Pra gente não ser cavala com os maridos. Não tem como. Porque isso é corresponder à palavra de Deus. Talvez você já tenha muita caminhada e você já tenha rezado muitas vezes esse salmo, rosário, jejuado. Você continua sendo uma mulher que não corresponde a Deus nas suas atitudes. Não vai dar conta. Não vai dar certo. Porque essa palavra se traduz em vida, em serviço, em amor, em silêncio, em esperança, em meio à dor, em esperança, em meio ao sofrimento, em esperança no silêncio, em esperança no sorriso, esperança no serviço, no trabalho, até o fim sem reclamar. É aí que essa palavra se torna viva. Eu vou declarando ela conforme eu vou vivendo com santidade. Senão a gente pensa que isso aqui é magia, é mágica. Que a gente reza, encerra a oração e agora lascou, agora eu vou ser a mulher velha, agora você é a reclamona, agora você é a chata, agora você é a que fala mal dos outros. Não, gurias, agora você é descabelada, vai te arrumar, bota um batonzinho, mesmo em casa, vou botar uma roupinha mais legalzinha, vou dar um jeitinho no cabelo, uma maquiagemzinha básica. Isso faz parte, isso faz super parte. Porque a esperança manifestada, ó, no nosso físico. É a gente manifestar com o nosso corpo o quanto que a gente confia em Deus. Eu tô toda descabelada, desanimada da vida, que nada me sabe. Não, gurias, não. A gente até se arruma, por quê? Porque a gente confia em Deus. Porque a gente é o tipo de mulher que espera em Deus e que sabe que o nosso Pai, quando a gente chama, vem em nosso socorro. Amém, minhas lindas? Deus abençoe o nosso dia. Que a gente saiba corresponder ao chamado do Espírito Santo para a santidade, para a fortaleza. Envie essa live para as amigas. E é isso. Vamos fazer o sinal da cruz para encerrar, né? Que eu esqueci. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Até amanhã às 7. Deus abençoe o nosso dia.